em alguns momentos, pode o terapeuta precisar aprofundar ainda mais, né? Precisar fazer o que nós chamamos de enraizamentos, um aprofundamento vertical num determinado ponto, algo estrutural, algum detalhamento de certa pontuação histórica, enfim. Ainda temos essa ferramenta do enraizamento, né? Exatamente. Poderia nos dar exemplo de questões relativas à fé em que o filósofo clínico pode pesquisar, além dos dados divisórios, a fazer esse aprofundamento através do que chamamos de enraizamentos? Posso sim. Nós podemos pesquisar através dos enraizamentos, por exemplo, os conteúdos da fé do sujeito. Eu posso pedir para o sujeito: olha, me fale mais sobre a sua fé. Me fale mais sobre aquele aspecto no qual você acredita. Ou você mencionou que você acredita em determinada coisa. Me fale mais sobre isso. E então o sujeito vai falar e eu vou ter conteúdos sobre esta crença. Eu posso compreender via enraizamentos os motivos de ordem lógica e racional por trás da fé. Por exemplo, me fale por que a sua fé conflita com tal coisa. Eu posso, por exemplo, colher uma descrição detalhada da vivência da fé do sujeito, pedindo para ele, por exemplo, você me comentou que quando está com uma dificuldade na vida, costuma orar em uma capelinha, uma capela na sua cidade, e que lá você se sente bem com o cheiro das velas, com o calor daquelas centenas de velas lá dentro, com a sensação de vazio ao teu redor. Me fale mais sobre como é para você esse momento. E então o sujeito vai detalhar a vivência em torno da fé. Eu posso fazer pesquisas de cunho categorial. Por exemplo, você me comentou que na igreja não consegue mais orar porque certos aparatos tecnológicos instalados lá dentro lhe incomodam. Você poderia me falar mais sobre essas coisas? O que exatamente lhe incomoda? Então o sujeito vai discorrer sobre as bases categoriais, sobre as circunstâncias de mundo que interferem aonde? No processo de fé. Através do enraizamento, eu posso pesquisar acerca de conceitos relacionados com certos termos que a pessoa utiliza na historicidade. Por exemplo, eu posso pedir para o sujeito: por favor, me diga o que você quer dizer ao se referir a tantos pecados que eu vivo diariamente. O que são esses tantos pecados que você vive diariamente? Poderia me dar uma definição, uma explicação do que são esses pecados? Eu posso pedir as associações entre tópicos. É claro, a pessoa não sabe o que é um tópico, mas eu guio o intelecto dela aprofundando isto, entende? Por exemplo, eu posso pedir para o sujeito ele me falar mais sobre a relação entre o tópico 2 dele, o que ele acha dele próprio, entre o papel existencial e a fé, a partir de um enraizamento. Por exemplo, você comentou que se autodefine como um homem de fé dentro da igreja. Poderia falar um pouco mais sobre o que é ser um homem de fé? Olha como aqui nós temos uma conversação entre como ele se vê e o papel existencial que ele assume numa certa circunstância, tudo relacionado com o quê? Com a fé. Ou seja, eu posso compreender as relações tópicas dentro do sujeito a partir de certos enraizamentos. Eu posso também pesquisar certos conteúdos da fé relacionados a dados sensoriais, por exemplo.
O sujeito diz: olha, para mim, a fé, ela se vive no corpo, na carne. E eu peço para ele: fale mais sobre isso. Ou eu posso pesquisar, por exemplo, as relações entre os termos agendados e a fé. Eu posso colocar para o sujeito, por exemplo: olha, quando você pensa na palavra fé, você me disse que muitas lembranças te vêm à mente. Que lembranças são essas? Olha só, eu estou pesquisando os conteúdos tópicos relacionados à fé a partir destes enraizamentos. Hum. Uma das maiores ponderações que nós temos que fazer aqui, Everaldo, e a gente frisa isso muitas vezes lá nos cursos de formação, não é? É sobre a aleatoriedade dos enraizamentos. Elas não podem se dar conforme a curiosidade do filósofo. Quer dizer, isso é inadmissível dentro de um processo clínico. Os enraizamentos, eles sempre ocorrem de forma planejada, visando obter conteúdos necessários para o planejamento clínico. Eles são sempre respaldados em informações colhidas ao longo da historicidade do sujeito. Sempre. Nós nunca enraizamos, por exemplo, em pontos de dor, a não ser que seja um processo clínico comprovado historicamente e devidamente planejado pelo terapeuta. Ok? Mas essa ferramenta, os dados divisórios, junto com os enraizamentos, eles nos permitem ter uma compreensão muito profunda dos processos de crença do sujeito. É muito interessante. Muito. São ferramentas que dão conteúdos riquíssimos, né, para poder nortear Exatamente. um bom planejamento clínico. E quando tu fala de enraizar por curiosidade, a questão precisa estar conectada com o assunto último, com a questão né, daquilo que o partilhante veio buscar. Não é um mero e aleatório suprir as curiosidades do terapeuta e suposições. Há todo um planejamento sempre em cima daquilo que é essa alteridade para com o partilhante, né?